Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais uma videoaula aqui no canal Excel for All. Eu me chamo Matheus Nunes e hoje vamos ver uma ferramenta nova, uma ferramenta chamada Formatar como Tabela. Então, desde já, deixa o teu like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as suas notificações para que o YouTube possa te sinalizar assim que a gente lançar um conteúdo novo. Dito isto, vamos planilhar. Então, galera, como for dito, vamos conhecer essa ferramenta aqui chamada Formatar como Tabela. Se você acompanha o nosso canal, você já viu que eu não me refiro a um dado que aparentemente é uma tabela como uma tabela. Eu me chamo de intervalo, né? Porque de fato isso aqui é um intervalo. E vamos ver a diferença hoje de um intervalo e de uma tabela. Qual é a principal diferença? A diferença é que isso aqui, ó, ele não é prático, ele não é didático e ele não tem autoajuste. A gente vai ver isso aqui a decorrer desses exemplos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui abaixo. Tá, o Excel não tem isso aqui como tabela, mas eu posso falar assim, Excel, por favor, reconheça isso aqui como uma tabela. Note que quando eu clico aqui, gente, ó, em cima, continua a mesma coisa. Você vai ver que quando eu transformar isso aqui como uma tabela, ele vai ganhar alguns recursos novos. Olha só, clicando aqui, a gente vai aqui, ó, formatar como tabela. Eu não preciso selecionar o intervalo todo, tá? O Excel automaticamente, quando eu clico apenas em uma célula pertencente a esse intervalo, quando eu chamo ela aqui, ó, eu escolho um modelo que eu queira, por exemplo, esse aqui que está mais combinando com o nosso tema, automaticamente, ó, ele vai pontilhar todo o intervalo pertencente a essa célula aqui, tá bom? Aí ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Eu tenho que marcar que sim. Por quê? Quem é meu cabeçalho? É aqui, ó, data, vendedor, estado. Se eu não deixar marcado, por acaso de esquecer, não, ok, ó, o que, que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ó, tá bom, então isso aqui ele faz parte do meu conteúdo e o cabeçalho ele vai nomear como coluna 1, coluna 2, né, e assim sucessivamente. Vou voltar aqui porque não é isso que eu quero. Ele tem cabeçalho, só para vocês verem o que acontece, tá? Cliquei, tem cabeçalho? Tem, ó. Agora aqui data, vendedor, estado e produto, ele é o meu cabeçalho. E aqui, ó, é o corpo dessa tabela. Então aqui agora o Excel entende como uma tabela. Então, qual o ganho que eu tenho? Eu ganho aqui, ó, um novo menu chamado menu contextual, porque ele aparece dependendo do contexto, e meu contexto é uma tabela. Então, para a tabela, ele tem um contexto. E aqui eu tenho algumas configurações que a gente não vai ver todas, porque não dá. Eu estou aqui nesse vídeo para mostrar a ferramenta formatar como uma tabela. Os recursos a gente vai vendo ao decorrer das nossas videoaulas, tá bom? Então não perca nenhum conteúdo que você vai estar cada vez aprendendo sobre o que eu posso estar fazendo como uma tabela. Tá, como tabela, aqui ó, eu tenho uma opção chamada nome da tabela. A gente pode renomear isso aqui, ó. Eu posso chamar de vendas, por exemplo. O que acontece? Se eu chegar aqui agora, aqui, ó, nesse menu de caixa de nome e dar um clique nele, tem aqui uma tabela chamada vendas. E eu clicar, ó, o que ele vai fazer? Desconsiderando o cabeçalho, ele vai pegar conteúdo que pertence à minha tabela de vendas. Olha só. Então, ele já entendeu que isso aqui é uma tabela. Voltando aqui ainda ao design, ó, no menu contextual, eu tenho algumas opções que a gente não vai poder ver todas elas aqui, tá? Por exemplo, resumir como tabela, remover duplicadas, converter em intervalo. O que é isso? Aqui numa tabela, eu posso voltar ela como um intervalo. Posso? Posso. Vamos lá. Note que aqui tem um design. Se eu não quero mais voltar como um tailor, como uma tabela, eu posso voltar como? Clico na minha tabela, converter em intervalo, ele pergunta, ó, deseja converter a tabela em um intervalo normal? Sim. Automaticamente, ó, não tem mais aqui. Ele continuou com a formatação, tá ali, deixou aqui pintado, tal, mas em relação a ser uma tabela aqui não é mais. Ele não tem mais o recurso de tabela. Se eu for aqui, ó, vendas, não existe mais, ó, vendas. Já fui. Então eu tenho que fazer o que? Aplicar novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui como normal, ó. Eu vou chamar de novo o meu formato como tabela. Ok. Novamente, ó, vou chegar aqui na minha tabela, vou colocar vendas. Certo? Se eu chegar aqui na minha caixa de nome, ó, olha aqui de novo. Certo? Então, esse é o recurso. Ele aplica automaticamente um filtro, onde posso também estar removendo. Aqui no próprio design da tabela, eu tenho aqui o botão de filtrar, tá vendo? Eu posso remover o botão. Não só isso. Linha do cabeçalho,
Eu posso tirar o cabeçalho se eu quiser, ficar sem ele. Não acho interessante isso. Linha de totais, ó. Ele vai no final, aplica o total, ó, e soma aqui pra gente. Eu posso fazer isso também. Eu posso tirar essas tiras que dá esse gradiente, né? Sim ou não. Posso tirar se eu quiser. Eu posso deixar a primeira coluna em negrito, tá? Só que aqui ele removeu o formato de data. Eu tenho que ir lá e aplicar novamente, sem nenhum problema. A gente já viu como faz isso aqui no canal. Então, se você ainda não viu sobre essas opções de número, vou deixar aqui no card acima, tá? Sobre formatos de números, que a gente já viu isso aqui no canal, para que você não possa também estar perdendo esse conteúdo. A última coluna eu também posso estar aplicando. Colunas em tiras eu posso estar aplicando também, ó, tá? E aqui o botão de filtrar a gente já viu. Deixa eu tirar aqui a primeira linha. Não quero. Então, são algumas configurações. E aqui, gente, depois que eu apliquei um formato, deixa eu tirar esse botão total aqui, que eu não quero também. Eu posso escolher outro design qualquer. Tá vendo? Eu posso aplicar outro design caso eu não queira. Depois, se eu enjoar alguma coisa, ó, eu posso estar aplicando um outro modelo de tabela para o Excel, tá bom? Então aqui a gente consegue ter essa flexibilidade a mais que com o intervalo a gente não tem, tá? A gente viu aqui também no canal uma opção de fazer algo semelhante a isso aqui, só que não era uma tabela, ele era um intervalo mesmo, tá? E aqui a gente pode chamar e automaticamente ganhar alguns benefícios, tá bom? Vamos aqui ver a principal diferença entre uma tabela e um intervalo. A gente já viu, né? Ó, clico aqui, eu tenho um menu contextual, que eu posso estar customizando algumas opções aqui na minha tabela. Quando eu clico aqui, eu não tenho isso, porque aqui é um intervalo. Aparentemente, ele parece ser a mesma coisa, mas note que ele tem um pequeno detalhe aqui. Aqui no final, ó, da minha tabela, ele tem essa flechinha aqui, ó, indicando que é o fim da minha tabela. Ó, ele tem essa flechinha aqui. Já aqui no intervalo não tem. Então, essa aqui visualmente, quando eu aplico um efeito, deixo tudo formatado, é a única diferença que eu tenho entre uma tabela e um intervalo, tá? Aqui indica o final, ó, da minha tabela com essa flechinha aqui, ok? Só que, vindo mais algum recurso que tem, como tabela, por exemplo, se eu chegar aqui, aplicar o filtro dela, o botão de filtro aqui não está sendo exibido para mim. Mas enfim, vamos aplicar então aqui pelo menu, pela página inicial. Página inicial, filtro. Apliquei o filtro. Digamos se eu queira filtrar, galera, por vendedor. Ó, como é que eu faço? Vendedor, desmarco todo mundo, escolho Isis, certo? Então estou vendo aqui, ó, como foi a venda de Isis. Se eu quiser ver por outro vendedor, então quantos cliques tem que fazer? Ó? Filtro 1, desmarcar o vendedor 2, clicar no próximo vendedor 3 e depois confirmar 4. Então 4 cliques eu tenho que fazer para estar alternando entre um vendedor e outro, certo? Tem uma ferramenta que quando eu tenho uma tabela, ele me ajuda a fazer isso de forma muito mais rápida com apenas um clique, que é a segmentação de dados. Vamos fazer isso aqui agora. Seleciono na minha tabela, não no intervalo, tá? Ah, não tem menu aqui. Então, no contexto de uma tabela, tem um menu contextual, design da tabela. Clico. Tem um item aqui, ó, no grupo ferramentas, chamada segmentação de dados. Vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Quando eu clico, ele me dá esse novo menu aqui, tá? Ele abre essa janela aqui, ó, para eu escolher qual é o filtro que eu quero estar aplicando. Eu quero chamar aqui por vendedor, como a gente vê aqui no exemplo, e dou um OK. Ele aparece aqui essa segmentação de dados, que também, ó, existe um menu contextual para segmentação de dados. Quando eu clico, ó, ele abre um menu novo chamado segmentação. Aqui também eu tenho algumas personalizações e eu posso estar aplicando aqui, ó, o tema para ficar verde também. E aí, note aqui tá mira, né? Se eu clicar aqui em Isis, ó, um clique, ele vai lá, desfaz de um e faz do outro. Matheus, Ian. Então, em apenas um clique, gente, ele faz para mim, ó, essa troca. A gente não vai ver como configurar, como customizar, a gente pode fazer uma vírgula para isso, mas aqui é apenas para mostrar os ganhos que eu tenho quando eu formato como tabela, tá? A gente agora aprender a customizar, a gente pode fazer
em uma videoaula à parte, tá? Aqui, ó, limpar filtro, eu clico aqui, ó, ele limpa o filtro para mim, tá? Então, essa daqui é um dos ganhos. Também, se eu quiser quiser filtrar por produto, porque é possível, ó, por exemplo, eu quero ver quantas vendas teve de headset. Então a gente vai ver, a gente pode fazer dessa forma também. Clico aqui, design, e chamo aqui uma segmentação nova para o produto. Nada me impede de fazer isso. E aí eu aplico o mesmo tema, ó, da segmentação. E ó, headset, monitor, mouse, processador, teclado. E aqui eu também posso selecionar, ó, quantas vendas Mira fez em relação ao teclado e quantas vendas Matheus fez em relação ao teclado. Então a gente pode estar fazendo essas filtragens aí que pode estar nos ajudando no nosso dia a dia. Parece que o Excel aqui ele fechou. Vamos aguardar ele retornar aqui. Acontece esses bugs aí, né? Mas voltou aqui ao normal. Tranquilo, gente? Então aqui a gente viu, né, a questão dos filtros. Tem uma questão interessante aqui, ó, do autoajuste. Como assim? Sei lá, você tem uma tabela e você vai estar incrementando dados. Vamos chamar aqui novamente, ó. Digamos, vamos lançar aqui uma venda de Matheus. Observe que automaticamente, gente, ó, a setinha, que o final dela era aqui, ó, ela tá aqui agora abaixo. Ou seja, a minha tabela agora, ela se autoajustou. Tá bom? E aqui eu posso lançar, ó, processador. O preço dele do processador é quanto? É esse aqui. E digamos que isso aqui ele estourou em vendas, fez 5 vendas. Percebendo o total, né? Ó, eu vou dizer que é esse valor vezes aqui. Pronto, achei o total. Então, quando eu vim aqui agora, esse aqui, se não me engano, é a tabela 1. Olha só, ele aumentou. Desculpa, não. É tabela o que? Não, é tabela 18. Isso aqui, ó, tabela 18. Então veja que ele agora ele pegou mais uma linha. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Tabela 18, que eu não renomeei. Então, ó, o intervalo até onde vai? Até ele é 22, certo? Lança mais uma venda aqui. Isis. Ela vendeu o mouse. O mouse é 1,79. Vendeu 2 mouses. Certo? Eu posso dizer que isso aqui, chamar minha fórmula, que é 2 vezes o valor. Achei o total. Se eu chegar aqui agora, gente, ó, tabela 18, olha só. Então, ele vai ter nesse autoajuste. À medida que eu vou lançando abaixo, esses valores, ele vai sendo pertencente a esta tabela. Coisa que não acontece, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um intervalo. Vou lançar aqui, vou pegar esses dois dados aqui, ó. Vou copiar e vou lançar como valores aqui. O que aconteceu aqui? Nada com nada. Tá? Nem a formatação aqui, ó, da linha de baixo ele pegou. Né? Aqui tá no formato geral. Aqui tá no formato geral. Tudo geral, né, gente? Vou selecionar aqui logo, passar para o geral. Pronto. Então você vê que nem o formato ele pegou. Já aqui ele aplica também o formato. Então, olha só o ganho que nós temos. Se eu pegar aqui agora, copiar e colocar um valores aqui, ó, botão direito, valores. O que aconteceu, gente? Olha só, ele fez parte da tabela também. Fez parte. Tá? Até o formato ele trouxe aqui. Tá? Mas aqui a gente sabe que é geral. Mesma coisa aqui. Como eu copio o dado, né? Então, ele pegou. Se eu chegar aqui agora, a tabela 18, olha só, o intervalo vai aumentando. Aqui não acontece isso. Ele não passa a formatação. Note aqui, ó, a flechinha estava aqui. Colocamos 4 dados, os 4 dados agora pertencem ao meu intervalo. Tá? Agora aqui com fórmulas, aqui no próximo exemplo, olha só o que acontece também. Eu tenho aqui a fórmula soma, que ela está dizendo o seguinte, ó, tabela total. Na tabela 189, eu estou pegando quem? A minha coluna chamada total. Ele pegou aqui, ó, e somou. A mesma coisa que fiz, ó, mas foi um intervalo fixo. O intervalo vai do K8 ao K21. Nós temos o mesmo resultado, só que vai ter diferença se eu chegar aqui, ó, e lançar mais um dado. Vou copiar aqui para a gente não perder tempo. Ctrl C, vou colar aqui embaixo. Colei 2 dados. O que foi que aconteceu? A minha fórmula, ela se autoajustou. Se você não prestar atenção, vamos fazer novamente. Vou copiar novamente esses 2 dados aqui de baixo, o último. Dá um Ctrl C e vou colar aqui abaixo, ó. Ó, tô com 21.366. Vou dar um Ctrl V.
Olha só, automaticamente ele somou contando esses dois valores aqui abaixo. Vamos ver se acontece como um intervalo. Selecionar aqui, ó, os 4 dados que nós fizemos e vou estar colando aqui abaixo. Olha só, continuou com 18 mil. Ele não teve esse ajuste, ele continuou fixo lá, porque isso é um intervalo, não tem o recurso e benefício de uma tabela. Ele até tem uma flechinha aqui, ó, se você observar, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, ó, ele até ganhou essa flechinha aqui, ó, indicando, ó, existe números, né, adjacentes. Então tem números aqui abaixo, ó, que não está fazendo parte da minha soma. Ele pergunta, tá bom, gente, ó, tem um número aí que ele está fazendo parte ali próximo, ele não está fazendo parte do cálculo. Você quer ajustar? Tá? Ele até indica, mas não faz. Aí ele pergunta aqui, ó, se você quiser, ó, você pode omitir, você pode atualizar para incluir células, ó. Atualizar a fórmula para incluir. Quando eu atualizo, ele vai e faz. Agora se eu dar um clique aqui, ó, ele foi e incluiu. Então não fez de forma automática, ele indicou, ó, gente, tem alguns dados que tá em volta ali, tá próximo, mas não tá fazendo parte da soma. Aí você vai lá, ajusta para incluir. Aí ele consegue dar uma estendida e pegar os valores próximos, mas automaticamente ele não faz isso. Tá bom, galera? Então ficamos hoje por aqui e vimos alguns ganhos, alguns benefícios e uma diferença entre uma tabela e um intervalo e o que isso e como isso pode estar nos ajudando aí no nosso dia a dia. Então ficamos por aqui e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Valeu!